Hoje eu quero falar nessa terceira semana com o tema Vivendo como Família de Deus, com valores e propósito eterno. Eu quero pedir ao Espírito Santo, que é Ele quem direciona isso aqui. Ele é o Senhor das nossas vidas. O Espírito Santo é quem nos comanda. Eu quero pedir para que o Espírito Santo, verdadeiramente, não deixe você sair daqui acusado, nem acusada, sair debaixo de peso. Eu quero trabalhar essa palavra, eu espero que Deus não permita isso, que o inimigo não distorça essa palavra ao ponto de fazer você sair daqui com um peso de acusação. Pelo contrário, eu espero que você saia daqui despertado pelo Espírito, a dizer, eu preciso viver com propósito. E não só com propósito, mas um propósito eterno. Para isso, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre os valores que nós temos. Porque se os nossos valores estão distorcidos, nós provavelmente perderemos em algum momento o propósito. Quando nós distorcemos os valores, nós perdemos o propósito eterno. Essa ministração, claro, eu fiz ela, eu escutei essa ministração de um pastor, e ao escutar eu falei, nossa, eu preciso trabalhar isso na nossa igreja. Mas eu ministrei numa vigília agora, e eu não consegui sair do primeiro ponto da vigília. São 4 pontos que eu preciso compartilhar, e no primeiro ponto eu não cheguei na metade do primeiro ponto na vigília. Então eu vou pedir para que o Espírito Santo realmente nos ajude, porque eu preciso entregar toda essa mensagem para a igreja aqui. Amém? A ministração então, essa ministração, ela foi inspirada em uma ministração que me despertou para rever alguns valores na minha vida. Para rever como que eu estou enxergando algumas coisas dentro da igreja, e na minha vida pessoal, e no ministério, e na minha família. O problema é que quando nós perdemos esses valores, nós corremos o risco de perder o propósito eterno. Existem valores que, se nós abrirmos mão, nós vamos afetar tudo. Nós podemos, irmãos, conquistar muitas coisas. Nós podemos ter diploma, ter fama. As pessoas agora, todas elas querem virar youtuber, influenciadores, na verdade, né? Todo mundo agora quer ser influenciador. Todo mundo quer ter fama. E nós podemos conquistar tudo isso, casa, dinheiro. Porém, se nós, no meio de tudo isso aí, nós podemos nos perder e perder o propósito eterno para o qual Deus nos chamou. Hoje nós precisamos resgatar esses valores, para que nós possamos ter propósito. Qual é, basicamente, se eu te perguntar, qual é o problema da sociedade atual? O problema da sociedade atual é a falta de valores no casamento, nos relacionamentos, no meio da família, no emprego. Por que os funcionários trabalham defraudando a empresa? Porque eles não têm valores. Eu estava vendo, eu gosto muito de assistir futebol e ver futebol, eu tiro muitas lições de futebol. E aí eu estava vendo um jogador um dia desse, que ele se aposentou antes do tempo. E as pessoas perguntaram para ele, por que você se aposentou? Você tinha mais pelo menos 3, 4, 5 anos, que você poderia ganhar muito dinheiro. Ele falou assim, mas eu não estaria sendo honesto com o clube que eu estivesse indo, por causa de valores. Eu não posso ir lá e ficar enganando, como muitos outros jogadores fazem. Vão para um clube e passam o resto do restante dos anos dele de profissão, ganhando dinheiro no clube e fazendo com que aquilo, como se eu estivesse lá bem, mas eu estou. Ele falou, então eu decidi acabar a minha carreira. Um tempo desse atrás, um corredor, ele estava numa corrida e ele disputando o primeiro e segundo lugar. Ele estava em segundo lugar e o corredor da frente estava alguns metros na frente dele, bastante metros na frente dele. Ao chegar na linha,
próxima linha de chegada, o corredor da frente se distraiu e pensou que já tinha acabado a prova. Poucos metros, 5, 6 metros para chegar na linha de chegada. O corredor que estava na frente descansou, relaxou, e aí começou a diminuir os passos, como tipo assim, eu já ganhei. O que estava em segundo lugar, ao perceber que o corredor tinha parado, ele empurra o corredor e fala, vamos cara, ainda não acabou não, faltam 6 metros, 10 metros ainda. O repórter chegou nele, colocou o microfone nele e perguntou, por que você fez isso? Era para você ter ganho, ele distraiu. Você teve a chance de ganhar o título. Você teve a chance de ganhar a medalha. Por que você, ao chegar próximo da linha, você não passou ele e ganhou a medalha? E aquele corredor disse assim, o que eu faria com isso? Ele já era o campeão. Ele se confundiu. Falou, não, mas era para você ter ganho. Ele falou assim, o que eu falaria para minha mãe em casa? Olha o valor que ele tinha com relação à honra, a respeito, à ética. Como que eu lidaria com a minha mãe dentro de casa em dizer que eu enganei alguém? Que eu ganhei porque eu me aproveitei de uma situação? Para quem acompanha futebol, sabe o que é o fair play? O que é o fair play? Um jogador se machuca e aí o outro time vai lá e joga fora. Um tempo desse atrás, um jogador de futebol, Rodrigo Caio, foi quase que excluído do time dele, do que era o São Paulo, porque em um jogo ele colocou lá a mão na bola ou fez uma falta e o juiz não viu. E não recordo direito se o outro jogador ia ser punido ou ia ser expulso o outro jogador. E aí ele chegou no juiz e falou assim, não precisa fazer isso, eu toquei, eu fiz falta, eu coloquei a mão na bola. Algo assim. O time de São Paulo queria matar ele, mas ele tomou a decisão de fazer o quê? Eu não vou enganar ninguém para que eu possa ganhar um jogo. Eu não vou chegar aqui e vou mentir para que eu possa ganhar um jogo. Por que eu estou falando isso? Porque ainda existem pessoas com valores, mas não é a maioria no mundo, aí fora, e infelizmente dentro da igreja, porque nós fazemos parte desse mundo, e nós estamos interagindo com esse mundo, nós perdemos os nossos valores, e quando nós perdemos os nossos valores, nós começamos a perder o propósito eterno. Entenda algo, eu estou aqui, eu preciso ser um incentivador de vocês, como pastor, um incentivador. Porém, um dos valores que deve ocorrer no nosso meio é que nada pode ser feito forçado. Se é feito forçado, não tem como isso dar certo, porque no momento que o pastor não estiver vendo, ou no momento que o pastor não estiver averiguando de perto, a pessoa vai lá e faz qualquer coisa. Quem é você dentro da sua casa quando eu não estou lá? Quem é você quando sua esposa não está perto? Quem é você quando o seu marido não está perto? Quem é você quando o irmão não está perto? E se você não tiver valores do reino em seu coração, não vai adiantar eu chegar aqui e forçar e dizer, é proibido fazer tal coisa, você está proibido. Não vai resolver. É claro que eu, como pastor, eu vou orientar e vou dizer, olha, não é bom isso, não é bom aquilo, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Só que se for forçado, não vai acontecer. Então, um dos valores que nós precisamos entender dentro do reino de Deus é que as coisas devem ser feitas diante da liberdade que nós temos em Cristo e também da responsabilidade que nós temos nele. Então, o líder de célula não pode liderar uma célula porque é obrigado, senão o pastor vai brigar se eu não fizer a célula. Aí você não entendeu nada. Não é isso. Você está entendendo isso? Então mas só que eu preciso fazer o quê? Eu como pastor, eu estou aqui dando direção, colocando valores, organizando as coisas e colocando, arrumando valores para quê? Para que nós possamos realmente viver como família de Deus. E aí sim,
cumprir o propósito eterno de Deus. Amém? Dentro disso, agora eu vou iniciar a ministração. Eu precisava fazer isso, essa introdução para você entender. Como que nós vamos viver como família de Deus com valores e propósitos? Eu quero que você abra em João capítulo 4. E eu vou ler um textão e eu preciso ler esse texto para que os irmãos possam entender. João capítulo 4, do 1 ao 26. Eu vou ler aqui. Creio que os irmãos vão colocar ali. A minha está na NVI, tá? Entenda, entenda o que eu estou falando. Nós precisamos corrigir os valores, organizar os valores do reino em nosso coração, para que a gente possa viver o propósito eterno. Se você sair daqui hoje entendendo isso, já vai ter valido muito. Você vai começar a rever, calma aí. Será que o que eu estou fazendo está correto? Então vamos lá. João capítulo 4, do 1 ao 26 diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia a água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem você vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade, disse a mulher. Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram, presta muita atenção nisso. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar de onde devem adorar. Jesus declarou: crê em mim, mulher, está próxima a hora que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com vocês. Irmãos, a maioria dos irmãos já ouviu, já cantamos música, nós cantamos Tu És aí e declaramos, cantamos praticamente a passagem inteira dessa mulher samaritana. Já tem outros e outros, em espírito, em verdade. Tudo isso está baseado praticamente em cima dessa passagem. Essa mulher, o contexto rapidamente é o seguinte: ela estava indo no poço buscar água ao meio-dia. Por quê? Porque provavelmente ela era mal vista por outras mulheres. Então ela sofria, ela tinha que ir lá buscar no horário do dia em que estava mais quente o sol. Jesus se encontra com essa mulher e agora ele começa a ministrar essa mulher.
Essa mulher, ela estava vivendo para sobreviver. Por quê? Porque os seus valores estavam corrompidos. E como ela estava com os valores dela corrompidos, o propósito dela também estava corrompido. O que aconteceu? E o que acontece? Todas as vezes que os nossos valores estão corrompidos, nós corremos o risco de perder o propósito eterno. Pastor, já entendi isso, eu entendi que tem valores, que eu preciso corrigir valores, que eu preciso ter um propósito eterno. Talvez você ache que o seu propósito, eu vou falar mais para frente, que é só acordar de manhã e ganhar dinheiro. Talvez você está achando que o seu propósito é ter a melhor faculdade e ter um diploma na sua parede. Talvez você está achando que o seu propósito é comprar um carrão, ter uma casa boa. E eu quero mostrar para você que existe um propósito eterno que é muito maior que tudo isso. Pastor, como que nós podemos manter os valores e o propósito eterno na família de Deus? Porque nós corremos o risco, sabe do quê? De estarmos aqui, dizendo que nós vivemos como família de Deus, mas vivendo com valores do mundo, no meio da igreja. E por isso que nós vamos nos deparar com aquele texto, se eu não estou enganado, de Mateus capítulo 24, que o Senhor vai falar assim: naquele dia muitos dirão, eu preguei em teu nome, eu profetizei em teu nome, eu fiz milagres em teu nome. E o Senhor vai falar assim: afastai-vos de mim, que eu não vos conheço. A pessoa pode passar o tempo todo sentado no banco da igreja, talvez até servindo no meio da igreja, e chegar no final da caminhada dele e escutar do Senhor o seguinte: você não tinha os meus valores dentro de você. Isso eu não estou falando só para vocês que estão aí escutando agora. Isso recai sobre todos, pastores, líderes. Todo mundo. Nós podemos correr o risco de chegar no final da nossa caminhada e descobrir que nós estávamos tocando apenas porque eu queria me aparecer, que eu estava pregando apenas porque eu queria dar ordem, porque eu estava fazendo as coisas apenas porque eu queria mostrar que eu era melhor que os outros. Pastor, como que nós podemos manter valores e propósito eterno dentro da família de Deus, vivendo na família de Deus? Primeiro, nós precisaremos manter a paixão por vidas. Irmãos, eu tenho alguns minutos para ministrar. Se eu não conseguir sair desse primeiro ponto, mas você entender esse primeiro ponto, porque só esse ponto aqui eu conseguiria pregar um mês tranquilamente aqui na igreja, tranquilo. Se você conseguir entender esse primeiro ponto aqui, e isso entrar dentro do teu coração, e o Espírito Santo falar com você, abrir os teus olhos espirituais, não os olhos carnais, não os ouvidos naturais, mas sabe quando você escuta a palavra, que está todo mundo assim boiando, e você escuta aquilo, e aquilo faz total sentido para você, que o Espírito Santo começa a te revelar teu coração. Eu espero que a palavra faça isso com você hoje. Mantendo a paixão por vidas. E eu não queria te ofender, mas eu queria que isso fosse confrontador na tua vida. Um crente sem amor, um crente sem paixão por vidas, não é maduro. Nós só somos maduros em Cristo quando nós desenvolvemos o amor por vidas, a paixão por vidas. Olha que interessante, Jesus podia ter chego ali e ter apenas bebido água, mas ele transformou um encontro casual, porque não estava programado aquele encontro com aquela mulher, a não ser que você queira simplesmente pensar, não, Deus é onisciente, o tempo todo ele estava pensando naquele encontro, mas a história não diz isso. A história diz que Jesus sente sede, está passando por ali. Ele não sai de casa dizendo assim para os discípulos: ó, nós temos que passar em Sicar, porque lá tem uma mulher que eu preciso me encontrar com ela. Não, ele está passando e de repente ele sente sede, e aí ele vai para o poço, e chegando ali no poço ele encontra com essa mulher. Ele transforma um encontro casual numa oportunidade evangelística. Enquanto nós estivermos pensando só
em matar a nossa sede, porque Jesus estava ali, ele podia muito bem só ter bebido água e ter ido embora, não ter olhado para aquela mulher, não ter falado nada para ela. Só que ele aproveitou a oportunidade, e nós precisamos disso. Nós não podemos estar só matando a nossa sede natural e vivendo assim sem propósito. Nós precisamos amar profundamente as vidas, as pessoas ao nosso redor, e ter sensibilidade do amor de Deus por elas. Se nós não tivermos paixão, nós ficaremos só no natural, irmãos. Paixão por vidas. Eu vou te fazer uma pergunta: por que você trabalha? Pastor, eu trabalho para ganhar dinheiro, tenho conta, tenho aluguel para pagar. Agora não tem mais aluguel, né? Mas eu tenho aluguel para pagar. Não, tá vindo o Miguel aí. E eu, pastor, eu tenho que ir comprar as coisas para o Miguel. Por que você trabalha? Não, pastor, porque eu quero comprar uma roupa, eu quero, que nem os meninos dizem aí, quero colocar uma skin. Eu estou muito moderno? Os jovens entenderam. Se você não entendeu o que é skin, você já está, se atualiza. Irmão, se você, não, eu preciso trabalhar porque eu quero comprar um carro, quero colocar roda no meu carro, eu quero comprar uma moto melhor, eu quero fazer, não, eu faço porque eu quero fazer, meu sonho é fazer uma faculdade. Eu te faço uma pergunta: por que você trabalha? Se é só para beber água, porque aqui, a água está falando de matar só a sua vontade. Por que você vai à escola? Eu vou à escola porque eu sou obrigado, na verdade, pastor, porque se eu não pudesse eu nem ia. Ou talvez você é aquele que fala assim: não, eu vou porque eu tenho um sonho de me formar. Para as mulheres, os homens também, por que você vai ao mercado, à padaria, só para beber água? No sentido que eu estou falando aqui, não é beber água literal, é só para matar a sua vontade. Ou quando você sai do serviço para trabalhar, sai da sua casa para ir para o serviço, para trabalhar, você ora ao Espírito Santo e fala: Senhor, eu estou indo ali para aquele mercado hoje, envia as vidas que precisam ouvir a tua voz naquele lugar. Senhor, eu estou indo para aquela faculdade hoje, e o Senhor me colocou dentro daquela faculdade, com 50 pessoas lá dentro, e eu vou ter 5 anos para poder falar do amor de Jesus para essas pessoas. E todo aquele que for fazer trabalho em dupla comigo, ele vai escutar do amor de Jesus. Ele vai escutar sobre como Deus ama ele, como Deus quer mudar a vida dele. Por que você trabalha? Só para beber água? Só para matar a sua sede? Por que você entra na casa do seu cliente para atender ele? Estou indo lá porque eu sou obrigado, porque eu tenho que ganhar meu dinheiro. Ou você entra lá debaixo de uma oração e de uma direção do Espírito Santo, dizendo: Senhor, quando eu entrar naquela casa lá, prepara aquele coração para que eu possa falar do amor de Deus para essa vida. Senão nós vamos viver uma vida sem propósito, porque o propósito é esse: você não está aqui para ganhar dinheiro. No céu o diploma não vai entrar, o seu apartamento não vai entrar. Língua bilíngue, lá no céu eles falam a língua dos anjos. Nada disso. Agora quando você está trabalhando lá, você fala: Senhor, eu aprendendo isso aqui, eu posso ter a oportunidade de ir para outras nações e falar do teu amor para outras nações. Muda tudo. Nós estamos falando de propósito eterno. Por que eu vou na escola cuidar de crianças? Vou lá só porque eu estou querendo ganhar dinheiro. Aí você só está bebendo água. Vou no mercado: Senhor, estou indo ali naquele mercado fazer minha compra. Se aparecer alguém ali precisando de ouvir de Jesus. Quem aqui faz compra no Public aqui? Eu acho que quase todo mundo aqui, né, faz compra no Public. Quando você está lá, você está saindo lá, que tem uma pessoa que vai te pedir alimento lá, o que você faz? Você pega o alimento, entrega na mão dele e fala: Deus te abençoe, toma. Ou finge que nem está falando com você e entra dizendo que não tem dinheiro, mesmo que você está indo entrar para fazer compra. Mas a pessoa te pede alguma coisa lá na porta e você fala: não tenho dinheiro não. Não tenho não. Ô moço, não tem como você comprar aí? Porque a gente fica assim: não, ele vai pegar aquilo e vai vender para droga, para isso, para aquilo. Não é assim que você pensa ou não?
Será que é só eu? Meu Deus, eu tenho pecado. Só eu aqui? Ou é a realidade? Agora, qual é a oportunidade que você usa para fazer daquela casualidade? O menino veio vender para nós aqui. O menino queria comprar um PlayStation 5. É 5? 5. Tava lá com a plaquinha. Me ajude a comprar essas paçocas, as balas, para que eu possa comprar o meu PlayStation 5. Falei, eu vou comprar. Estava com vontade de comer doce também. Matar a minha sede. Mas calma aí. Vim com ele de lá até aqui, ministrando o coração dele. Ele já é da igreja. O pai e a mãe dele já é da igreja. E eu falei, cara, continua. É isso mesmo. Melhor você estar aqui trabalhando do que fazendo outra coisa errada. E é isso. Nós precisamos aproveitar. O problema é que quando nós vivemos sem propósito, trabalhar para nós é o seguinte: é só ir ali para ganhar dinheiro. Fazer qualquer coisa é só para matar minha sede. Você está entendendo isso? Quando nós entendermos. Nós estávamos na célula quinta-feira. Já vai enrolar isso aqui. Já vi que nós estávamos na célula quinta-feira e a Nayara estava contando um testemunho na célula dela. Ela estava lá, fui visitar a célula dela, fazer a supervisão lá. Aí ela estava falando que como eu e a Dani marcamos a vida dela, porque ela não tinha uma referência de família. Ela tinha família, mas a mãe se separou, ela não foi criada com o pai e tal. E aí ela via na nossa casa uma referência. Ela tinha 7 anos, 6 anos de idade, quando a gente começou a cuidar dela. 5. Não vou falar de piolho, fica tranquilo, já está tranquilo, não vou. Não, eu prometi que eu não vou falar de piolho, porque a donadora fica brigando comigo depois. Não vou falar. Não adianta vocês insistirem que eu não vou falar que ela tinha piolho, que ela andava no sobrenatural, boiando, que ela andava, ela não precisava dar passo. Parecia, sabe aqueles filmes que o cara anda levitando assim, ó? Era a Nayara, ela vindo assim, e falava, meu Deus, ela não está andando não. Era os pioninhos, tudo carregando ela embaixo assim, ó. Não vou falar isso para não constranger ela, que a donadora falou assim, ela é uma mulher casada hoje, Cássio. Você fica falando um negócio desse lá na frente. Então eu não vou falar sobre isso. Mas olha só, entenda algo. Nós íamos sair. Ontem eu escutando ela, na sexta eu escutando ela falando isso, eu falava assim, Deus, quando nós vivemos com propósito, as coisas são diferentes. O que eu fazia? Nós íamos sair para comer. Eu, minha esposa e meus filhos, tudo pequenininho. E eu falava assim, Dani, vamos levar a Nayara, para que a Nayara tenha a oportunidade de a gente levar ela para ela comer lá uma esfirra, para ela poder estar com a gente lá. A Nayara nem comia, ela era meninona, molecona, né? Molecona. Chegava na mesa, comia uma esfirra, corria junto com a Bel lá para os brinquedos lá do Habib's. E ficava lá brincando. Eu falava, meu Deus, a menina desse tamanho. Já tá, aí nessa época eu já estava com 10 aninhos, 9, 10 aninhos, já mocinha. E toda vez que a gente ia sair, a gente pegava ela e falava, não, vamos levar a Nayara. Levava ela, levava a Nanda, que era a irmã dela. Hoje quem está na nossa casa lá é o Tutu. Tutu é o irmão da Nayara. Tá lá. E de vez em quando a gente vai sair, faz o quê? Vamos levar o Tutu. Um dia desse eu levei o Tutu. Vamos lá, Tutu. A Nayara ficou revoltada. É, pastor, agora é ele. Eu falei, mas já passou seu tempo, Nayara. Agora você já está casada. Nem tem mais piolho para a gente tirar. Já era, Nayara. Só que, escute algo. Eu podia só ir lá comer com a minha família. Ter um momento de lazer com a minha família. Eu podia ir lá só beber água. Você está entendendo? Matar a minha sede. A sede da minha família. Mas eu falava o quê? Não, vou levar essa menina, para que ela tenha uma oportunidade de estar em comunhão com a gente, de comer junto. Eu tenho o exemplo dela, mas teve tantos. Quando você traz uma criança para a igreja, que não é tua filha, não é teu filho, o que você está fazendo? Você está vivendo um propósito eterno de Deus, que é de influenciar aqueles que estão ao seu redor. Não é uma casualidade você ter um sobrinho. Agora nós estamos tendo um convívio maior com o Luca, que é um sobrinho nosso.
Sobrinho da Dani, na verdade, né? Mas ele me chama de tio, então é meu sobrinho também. O Luca vai lá para casa. E eu, às vezes, ficava incomodado. Não é com o Luca, mas ficava incomodado, porque brigavam. Não é verdade? Primo não briga? Briga, e daqui a pouco era uma brigalhada, era uma confusão, e eu ficava incomodado. Mas um dia a Dani falou assim, Cássio, mas não é a oportunidade que a gente tem de mostrar o amor de Deus para ele? E aí parece que a minha mente fez assim, opa, você está perdendo os valores. Você está começando a se tornar egoísta. Porque o mundo é assim. O mundo quer passear sozinho. Porque esse é o valor do mundo. Vai eu, minha esposa, meus filhos. Já é boca demais para me colocar de comer. Não é assim? Mas no reino não. No reino o pão multiplica na mesa. O peixe multiplica. Às vezes o irmão te liga, te manda uma indireta para você. Direta. Eu liguei para o irmão e falei assim, ó, nós vamos mexer lá na igreja hoje. Não ia passar batida essa daqui, né, Gabriel? Não vai passar. Hoje eu vou entregar todo mundo aqui. Já entreguei a Nayara, eu vou entregar você. O cara me liga, pastor, vamos lá no prédio, vamos mexer, vamos. Eu falei, ó, eu vou só comer aqui e nós já vamos. Ele falou assim, isso aí foi um convite? Eu falei, como assim? Ele falou, não, você está me convidando para almoçar na tua casa? Eu falei, agora eu tô. O problema não é comigo, o problema não é comigo. O problema é enfrentar, é olhar para a fera depois e falar, então, o Gabriel tá vindo aí, vai almoçar com a gente. Mas como assim? Por que você não avisou antes? Eu falei, porque ele me avisou agora. Ele me avisou agora e eu estou avisando para você agora também. E faz o quê? Divide o frango no meio, divide o ovo, frita um ovo, pega um arroz que tem. Só que o valor do mundo não. Nos valores do mundo é um egoísmo, só pensa em você. É eu e minha esposa, é nós, é eu e meu filho, é eu e minha casa, eu e minha família. E tem gente que está vivendo assim dentro da igreja. E esqueceu de que não é. E quando nós fazemos isso, nós perdemos o propósito. Quando ela testemunhou ontem, eu estou falando de mim, mas quando ela testemunhou, eu comecei a louvar a Deus. Falei, Senhor, obrigado pelo privilégio de poder fazer parte do teu reino e de viver o propósito, porque nós marcamos a vida dessa menina. E vai passar anos, e um dia, se ela não perder o valor, Deus vai colocar uma criança na vida dela lá na frente, e ela vai lembrar o que fizeram por ela, e ela vai olhar para aquela criança e vai falar assim, da mesma forma, hoje é ela que leva meus filhos para passear. É ela que leva. Ah, pastor, eu vou levar o Emanuel lá pra gente ir lá no shopping comer hambúrguer. Porque quando nós vivemos os valores do reino, nós vamos viver o propósito eterno de Deus, que é sermos uma família em Deus. Só que a paixão por almas. Então não viva só para beber água, para matar a sua sede, olhar para o teu umbigo. Não, eu estou vivendo isso aqui para mim. Você vai perder o propósito eterno. Por que você ganha dinheiro? Se não for para abençoar a vida de outras pessoas, irmãos. Para quê? Só para você poder ficar viajando? Só para você poder ficar comprando carro novo, casa nova e moto nova? É para isso que Deus está colocando dinheiro na tua mão? Ou é para que isso, para que com esse dinheiro você possa investir em vida de pessoas, tocar uma geração inteira? Hoje está aqui a Nayara, o marido dela. Sei que vieram outras pessoas que cuidaram no caminho, que um planta, outro rega, e quem dá o crescimento é Deus. Mas eu tenho a alegria de dizer, eu fiz parte disso. A paixão por almas, ela não vem por acaso. Não vem, ela é desenvolvida. Se você não se esforçar para desenvolver isso, você corre risco de nunca amar, nunca viver essa paixão. Por quê? Primeiro, o amor por vidas, a paixão por vida, ela é desenvolvida quando as pessoas não são apenas aquilo que elas apresentam. Se você olhar para o teu vizinho, para o teu amigo, para o cara que trabalha com você, para a menina que trabalha com você, só pela aparência,
Você fala, é chata demais, Deus me livre, vou levar ela para a minha igreja. Vou nada. Chata, reclama demais, meu Deus do céu. Isso aqui é um problema, já me dá problema no trabalho. Já me dá problema aqui no condomínio. Já me dá problema com vizinha. Eu vou levar ela ainda para a igreja? Não, Deus me livre. Eu não quero saber disso não. Só que se você olhar com o amor que Jesus olha para as pessoas, porque às vezes a pessoa pode até falar mal da igreja. Nós estávamos recebendo um casal aqui que falava mal da gente. E um dia ele estava aqui, no meio do culto. E vamos correr atrás da pessoa, e vamos convidar a pessoa, vamos cuidar da pessoa. Porque ela é mais do que aquilo. Mais do que a aparência. Precisamos olhar com amor e orar com paixão. Então isso é desenvolvido. Se você olhar para o seu vizinho só como... não vai dar certo. Peça para o Espírito Santo, Senhor, me mostra. Coloca amor no meu coração por essa vida, Senhor. Ela está perdida. O amor é desenvolvido também ao saber que a semente, toda semente lançada, nunca é em vão. Aquela mulher, o texto, você lembra que eu fiz você repetir a parte do texto? Que ela falou, vocês dizem que esse lugar é o lugar de adoração. Alguém ensinou para aquela mulher que existia um local de adoração. Alguém lançou uma semente no coração daquela mulher, porque ela queria adorar a Deus. Só que ela estava debaixo de valores distorcidos. Agora Jesus chega e fala, então, vocês dizem que querem adorar aí e ali, eu vou dizer para vocês, vai ter um tempo que verdadeiros adoradores, e chegou a hora, adorarão ao Pai em espírito e verdade. Esses são os adoradores que Deus procura. Alguém tinha falado sobre adoração com aquela mulher. Irmão, nenhuma semente que nós lançamos é em vão. Nenhuma semente. Pode passar o tempo que for. Eu plantei uns anos atrás, muitos anos atrás, a dona Dona ainda tinha um quintalzão lá, grandão de terra, e eu plantei um caroço de manga. Graças a Deus não deu. Depois eu vi o que a raiz da manga faz no quintal, quebra janela, quebra tudo. Ela entra por debaixo da casa e sai quebrando tudo. E aí eu plantei um caroço de manga, porque eu queria ter uma mangueira em casa. Era mais fácil ter comprado no depósito, né? Queria ter lá um pé de manga lá. E aí passa um mês e nada. Nem um negocinho lá. 2 meses lá, 3 meses lá, jogando água e o negócio não ia. 4 meses depois eu desisti. Falei, não, morreu a semente. Fui lá, tirei a semente para fora. Ela tinha estourado a casca e estava começando a criar raiz. Só que sabe qual era a minha experiência com plantação? Se lembra daquele feijãozinho que coloca na escola? Que todo mundo faz a experiência na escola? Coloca lá 3 dias depois. Não, você coloca na sexta-feira na aula. Quando chega na segunda-feira, já está lá saindo o broto no algodão. E eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, vou plantar acho que daqui a 6 meses eu estou colhendo manga aqui. 4 meses depois a raiz estava começando a estourar. Abri a raiz, estava lá dentro. Às vezes tem semente que a gente lança. Esse casal que nós falamos aqui, fazem mais de 10 anos que nós estamos convidando ele para vir na igreja. E pregando, e vai na casa, e expulsa demônio, e vai. Para começar a ver ele se achegando, e daqui a pouco se distancia de novo, e vamos de novo. Não é fácil. O nosso problema é que nós queremos um resultado rápido. E aí nós perdemos a paixão por vidas. Porque aí você investe em alguém, eu invisto nela, aí não deu resultado. Naquele momento, eu não sei o que foi plantado. Naquele momento, aí eu falo assim, por que eu vou fazer isso com outra pessoa? Mas tem gente que é que nem semente de feijão. Vai ser rápido. Tem gente que chegou aqui, com 3 meses já virou líder no nosso meio, com 3 meses. Tem gente que está 2 anos, 3 anos, nós estamos tendo que ensinar o fundamental para a pessoa ainda. 4, 5 anos. Cara, deixa eu te explicar uma situação. Não é assim que se vive os valores do reino.
Os valores do reino são outros. Não é egoísmo, não é isolamento, não é achar que a sua vida é sua vida e pronto, não. Os valores do reino, um suporta o outro, um ama o outro, um investe no outro. No mundo não é assim. Nós precisamos pensar sobre a nossa paixão. Quantas pessoas, eu não quero que você leve isso como um peso para a tua vida, mas quantas pessoas nesse ano você lançou a semente? Quantas pessoas você orou e chorou, regou essa semente com oração? Nós precisamos pensar sobre a nossa paixão por vidas. Você sabia? Talvez você não pare para pensar nisso. Você está muito preocupado em beber água. Você está muito preocupado em olhar para o teu umbigo. Você está muito preocupado em olhar para a tua vida e para os seus problemas. Como todo mundo no mundo está aí correndo. Eu fico vendo enquete, os pessoal tentando parar alguém na rua, a pessoa fala, não tenho tempo, estou indo para o trabalho. Não tenho tempo, eu estou atrasado. E nós entramos para dentro da igreja dessa mesma pegada. Você sabia que existem crianças que estão sendo vendidas para prostituição por causa de um prato de comida? Eu estava vendo um testemunho de um pastor. Um pai pegou as duas filhas lá nos ribeirinhos, 7, 8 anos de idade, entregou as duas filhas para os marinheiros, homens formados. E a filha falou, pai, onde você vai? Filha, as duas aí, ó, fica aí, amanhã eu venho pegar vocês. Por causa de R$20 para poder comprar comida. Pastor, isso é um absurdo, mas é a realidade. Enquanto você está pensando só no teu umbigo, enquanto você está pensando só na tua casa, do teu lado pode estar acontecendo algo como esse. Um pai que abusa da filha, do filho, um familiar, um irmão. Eu estou falando isso para chocar mesmo, porque aí você vai começar a olhar e falar, não, nós precisamos ganhar essas vidas. Nós não podemos mais ficar só olhando para nós. Só que enquanto você, por isso que eu gosto de ir para o Nordeste, fazer missões lá, porque quando eu chego lá, eu me deparo com a realidade, eu volto de lá e falo, Senhor, e eu faço questão de mandar minha filha, vai lá ver o privilégio que você tem de estudar, vê o privilégio que você tem de ter uma família, porque chegando lá você vai ver uma menina de 18 anos, 17 anos, 16 anos, com 3, 4, 5 filhos, com um cara com 50 e poucos anos de idade. Por que ela está com ele? Porque não tem comida, e está com ele porque ele sustenta ela. E por que essas pessoas resistem do evangelho chegar lá? Porque o evangelho é a verdade que liberta. E quando uma criança, uma jovem dessa, encontra com o evangelho verdadeiro, ela conhece que Jesus morreu por ela e que Ele quer mudar e transformar a vida dela. Mas enquanto você estiver olhando para o teu umbigo, com o seu valor invertido, sabe, distorcido, você vai continuar preocupado com a fofoquinha que o irmão falou, com o irmão que não cumprimentou, com o outro que não sei o que, com o outro, você viu que ele cantou meio desafinado? Rapaz, tem que melhorar tudo isso, não é isso a questão, mas existe coisas, valores, entendeu, que é muito maiores do que esse. É de você ver um cara aqui em cima cantando que o casamento dele estava destruído, que ele estava em cima de um apartamento para se jogar lá de cima, mas Jesus entrou na vida dele e hoje ele está aqui louvando a Deus, e isso muda tudo. Muda tudo. Vocês sabem que existem mulheres que sofrem porque estão abandonadas com seus filhos especiais dentro de casa? Eu montava móveis, 90% das casas que eu entrava, que tinha uma criança em cima de uma cama especial, seja ela qual era o tipo de deficiência dela, a maioria das vezes eu estava lá atendendo e perguntava, cadê seu esposo? Não mora comigo, ficou comigo 10 anos e foi embora, ele não aguentou.
Homens frouxos. Frouxo. Que larga a mulher numa guerra dessa. Mas será que está invertido dentro da igreja? É isso? Porque tem homens dentro da igreja que falam assim: meu Deus, você não vai tomar posicionamento como homem? Para cuidar da sua casa, para se estabelecer como homem dentro da sua casa. Por isso que é uma guerra. Porque nós estamos aqui o tempo todo colocando, imprimindo os valores do reino. Cuide da sua esposa. Ande com ela. Seja o sacerdote na tua casa. Tome o posicionamento. Assuma que você é um homem da família. Tome o seu papel de pai. Não deixe a carga espiritual em cima da sua esposa. Por isso que é chocante. Porque os valores do reino são esses. Mas nos valores do mundo o homem se esconde. Larga uma mulher com um filho especial dentro de casa e abandona ela. E a mulher vive a vida dela agora para cuidar do filho em cima da cama. Perde a vida dela. E qual é o maior medo dela? E o dia que eu partir? Quem vai cuidar do meu filho? Eu estou falando isso para chocar mesmo. Porque você tem tudo aí. Mas você está com os valores invertidos. Em vez de se aproveitar a oportunidade. Se não conseguirmos chorar e gemer por isso. Eu falava para a Dani, eu falava: Dani, nós precisamos fazer alguma coisa. Será que a gente não consegue montar uma equipe? Essas mulheres não têm como congregar. Elas não têm, porque elas não têm como trazer os filhos dela. Raramente ela vai conseguir trazer um filho para cá. Será que a gente não consegue montar uma equipe de homens e mulheres de Deus que amem essas vidas, ao ponto de dizer: vamos criar uma equipe aqui, vamos visitar essas pessoas, vamos fazer orações dentro da casa delas, vamos orar por elas, vamos acompanhar, vamos ajudar no que for necessário. Às vezes tem uma mulher com dificuldade dentro de uma casa lá com um filho cadeirante, que não tem alguém para quebrar uma porta, para colocar a cadeira para passar para o banheiro. E nós estamos preocupados com o banheiro da nossa casa, se tem ou se não tem granito, se tem ou se não tem, sabe, se a iluminação está boa. E não tem nenhum problema nisso, está entendendo? Só que nós começamos a viver dessa forma dentro da igreja, no meio da família de Deus. E esse é o problema. Enquanto nós não olharmos para o que aconteceu no Rio de Janeiro, quantas almas se perderam? De criminosos, de policiais. A maioria daqueles rapazes lá, filhos de crente, conhecedores da palavra, no momento da morte clamaram lá, pedindo misericórdia a Deus. Colheram a decisão o fruto das suas decisões. Mãe chorando. Mas enquanto isso para nós for só um noticiário de TV, não vai fazer sentido. Agora, quando o nosso coração começar a queimar e falar: Senhor, como que a gente faz para chegar antes do que o tráfico dessas pessoas? Como que a gente faz para aproveitar as células que nós temos? Nós não temos como plantar uma igreja lá dentro. Nós não temos como colocar um prédio lá dentro daquele morro. Mas um homem e uma mulher apaixonado por Deus e por vidas, ele pode entrar dentro daquele morro e pode fazer um arrebento ali dentro e ganhar vidas que um dia seriam sacrificadas como foram agora. Mas enquanto nós estivermos só olhando para os nossos umbigos, não vai resolver. Enquanto os valores estiverem invertidos de amar vidas, nós vamos correr o risco de viver assim, indiferentes com o que está acontecendo lá fora. Eu estou falando isso aqui para os irmãos, mas isso aqui é algo comigo. Sentir a dor pela vida de alguém e não só chorar pelas nossas dores. Irmãos, olha como que é tremendo. Se o motivo, eu vou falar algo aqui que você talvez não vai, a princípio você vai falar: nossa, o pastor está falando, acho que não tem a ver isso aí. Mas olha só que tremendo. Se o motivo
de Jesus nos salvar fosse só para nós irmos para o céu, então nós deveríamos nos converter e morrer. Pronto. Naquele dia que você aceitou Jesus, você aceitou ali, já morre, está resolvido o problema. No dia que você aceitou Jesus, você deveria aceitar e morrer. Se esse é o propósito, é só ir para o céu. E eu não estou dizendo aqui que o céu não é importante, é importantíssimo. Mas se esse é o motivo, você aceitou Jesus para ir para o céu, então você deveria morrer. Então, existe um propósito eterno maior. Jesus nos salva para sermos a vida de Deus na vida daqueles que estão mortos no pecado. Jesus nos salva para que nós possamos ser a cura de Deus. Ele nos cura para isso, na vida daqueles que estão doentes. Então existe um propósito além de ir para o céu. Eu aceitei Jesus, eu garanti a minha ida para o céu, mas e agora? Agora eu preciso viver uma vida de amor ao próximo, ao ponto de as minhas dores agora vão servir agora para curar outras pessoas. Eu fui curado e agora eu vou servir para testemunhar, para levar cura a outras vidas. Eu fui salvo, então agora eu vou ser um instrumento de Deus para salvar outras vidas. No céu não vai entrar diploma, não vai entrar casa própria, não vai entrar apartamento, não vai entrar fama. No céu entrará filhos de Deus. E você está aqui para quê? Para fazer com que a família de Deus aumente nessa terra. Você está entendendo isso? É muito mais. Lá em Colossenses capítulo 3, do 1 ao 14, eu queria ler tudo. Meu Deus, mas no versículo 12, eu não vou ler tudo porque vai... Meu Deus do céu. O versículo 12 fala assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suporte uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Sem esse valor da paixão por vidas, nós não vamos conseguir cumprir o propósito. A pergunta é: pastor, ou você talvez vai falar: pastor, eu não tenho conseguido orar por vidas, chorar por vidas, eu não tenho paixão. Como que a gente vai mudar isso? Romanos 5,5 diz: e a esperança que não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Quem que vai gerar amor no nosso coração? O Espírito Santo. Por isso você precisa de uma vida íntima dEle, de acordar de manhã e falar: Espírito Santo, toma a minha vida, me direciona durante esse dia. Eu não quero viver para mim mesmo. Quando estamos inundados do amor de Deus, nós conseguimos amar e ter paixão por vidas, mais do que pela nossa própria vida. Se você não tem paixão por vidas, você não é um crente maduro. Me desculpe. Você ainda está no... Já viu criança? A criança, o pau está quebrando ali, elas estão brincando com o brinquedinho delas. Elas não têm preocupação com o que está acontecendo ao redor, porque é criança. Um crente maduro não. Um crente maduro sabe o propósito que ele tem e é eterno. Eu não posso me distrair com esses brinquedos aqui. Tem coisa muito mais importante para que eu possa viver. É tempo da maturidade do nosso meio, irmãos. Será que você pode pedir isso para o Espírito Santo? Fala: Espírito Santo, por favor, me ajuda. Eu quero viver com paixão por vidas. Pastor, como que nós podemos então manter os valores e o propósito eterno na família de Deus? Segundo, não perdendo tempo com coisas tolas. É isso. A mulher chegou ali para Jesus e falou assim: os samaritanos não se dão com os judeus. Jesus ele se preocupa aí. Não, calma aí, deixa eu te explicar para você teologicamente o que está acontecendo aqui. Deixa eu explicar para você como funciona a cultura. Não, enquanto ela está falando assim: olha,
por que você está pedindo água para mim? Eu sou samaritano, você é judeu, nós não se damos bem. E outra, vocês dizem que é lugar de adoração em Jerusalém, né? Nós dizemos que é aqui, e o poço meu é maior do que o seu. E ela olhou, Jesus olhou para ela e falou assim: esse assunto aí não interessa não. Vai chegar uma hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nós temos que parar de perder tempo com coisas fúteis. Nós precisamos levar a mensagem que liberta e não ficar perdendo tempo com coisa que não tem nada a ver. Não precisamos, sabe, perder tempo com coisinha que não tem nada a ver. Mano, nós não podemos desistir das pessoas. Nós desistimos das pessoas por coisa assim, por nada. Por nada. As pessoas também desistem da gente por nada. Não gostei do jeito que o pastor Cássio falou domingo comigo. Já desistiu. Aí abre mão do negócio, abre mão da célula, abre mão da casa, abre mão da família, abre mão de tudo. Por causa de uma... Será que vale a pena? Você vai ligar para uma coisa tola dessa? Uma bobagem disso. Irmão, não podemos. Eu sei que isso é difícil. E nós vamos precisar de ajuda de quem? Espírito Santo. Não tem como eu amar aquele cara ali se não for o Espírito Santo. Não tem. Não tem. Nós estamos em 40 dias de oração pelas famílias, pela família de Deus. E eu estou mandando mensagem. Mando mensagem para uma família, mando mensagem para outra, para um irmão, para outra. Recebi uma bronca em casa. Não era para você ter mandado para a ciclana, não. Era para mim ter mandado para ela, você mandava para outra pessoa. Falei, tá bom, manda para todo mundo. Se deixar. Não vou orar para aquele irmão porque ele é difícil. Dá uns dias aí, viu, irmão? Porque senão amanhã você liga, a pessoa já vai falar assim: então quer dizer que ela tá orando por mim porque eu sou difícil, né? Dá uns dias, dá uma disfarçada, espera um pouquinho. Mas manda até para aquele irmão difícil. Manda para sua sogra. Ora por ela. Quero abençoar a tua vida. Sei que a senhora fala mal de mim, mas em nome de Jesus. Estou com a minha sogra ali, ó, por isso que eu estou. Já está brava. Tem gente que é difícil, irmãos. Mas você também não é fácil. Ame. Peça ao Espírito Santo. O Espírito Santo me ajuda. Preciso amar meu irmão. Não é fácil. Não é fácil, não é fácil. Estou brincando. Tem irmão que é fácil você amar com ele, andar com ele. Mas tem irmão que é difícil. É difícil. Mas faz sua parte. Viva os valores do reino. No mundo é assim, o problema é dele, ele para lá e eu para cá. Mas no reino de Deus, é meu irmão, é minha irmã. Vou amar ela, vou amar ele. E vamos caminhando nessa trilha aqui, ó. Porque se eu chegar lá no céu sozinho vai ser uma frustração. Terceiro, como que a gente pode manter os valores? Vivendo um discipulado genuíno e prático. A questão não é só ganhar, mas se comprometer a acompanhar e discipular pessoas. Jesus nos chamou para fazermos discípulos. Eu vou ter que resumir muito isso aqui, porque Jesus, você fala, pastor, mas esse texto você leu da mulher samaritana, até agora tudo bem. Você está falando aí, Jesus enxergou mais do que era só ela, ele não ligou para a picuinha. Mas discipulado, Jesus fez isso com ela nesse texto. Irmão, Jesus fez um discipulado pessoal com ela. E depois sabe o que Jesus faz? Manda ela vai, prega, ela volta com uma turma. E a Bíblia diz que ali naquela cidade, Jesus passou alguns dias ensinando aquele povo. O que ele estava fazendo? Discipulando. Primeiro ele discipulou individualmente, depois ele discipulou num pequeno grupo. Por isso que a gente tem as células. Que tem um discipulado pessoal, você conversa com a pessoa, marca um café, visita na casa, ora um pouquinho, conversa um pouco. Nossa, agora me remeteu a uma musiquinha antiga, né? Ande um pouquinho, come um pouquinho. A música de um banco antigo. Nossa, revelei tudo agora aqui, hein? A verdade, hein?
Então a gente ora, conversa, mas num pequeno grupo, numa célula, a gente está ali, compartilhando, orando um pelo outro, comendo juntos. Não podemos desvalorizar o discipulado. O discipulado é um valor da família de Deus, e nós precisamos desejar isso. Ah, pastor, mas eu não quero. Você vai ser respeitado, mas eu vou dizer algo a você, você vai perder muito. Ontem nós estávamos aqui, nós íamos pintar a fachada ali, e aí não tinha um andar, e botamos o pastor Marcelo lá do lado de fora, e o homem pendurado lá, primeiro sem corda, do lado de fora pintando a fachada, em cima da escada, pai de família, e eu preocupado, e eu correndo atrás de uma corda. Pelo amor de Deus, vamos colocar uma corda nesse homem, pelo menos se ele cair, tem como a gente tentar fazer alguma coisa. Hoje de manhã Deus falou comigo. Olha, aconteceu ontem. Hoje de manhã Deus falou comigo. Às vezes nós ficamos olhando para os discípulos que não respondem, para quem você chama, para quem fala, se compra, dá a palavra e depois volta atrás. Mas existe aqueles que querem tanto discipulado, que às vezes até quando você pede uma loucura, a pessoa faz. E aí você tem que olhar para isso e dizer: Senhor, obrigado, que nós estamos aqui formando discípulos. Aí hoje nós acabou a água da caixa lá de cima, nós estávamos lá enchendo a caixa de manhã. Só troquei a camiseta, mandei um Malbec para dar uma disfarçada, e estava lá enchendo a caixa d'água. E aí nós estávamos conversando lá em cima sobre a preciosidade de trabalhar na obra de Deus. E não é embaixo de acusação para os outros que não fazem, ou para quem não faz, mas é você ter o prazer de dizer: Senhor, eu estou aqui enchendo uma caixa d'água para que as crianças possam usar um banheiro limpo. Eu estou aqui varrendo para que o meu irmão possa daqui a pouco vir aqui e sentar nesse banco. Esse é o meu respirar. Glória, tá? Não é sujo da benção. Por último, a conclusão. Obrigado, Deus abençoe você que fez isso aí. Só que eu não estou pagando direito, porque né, ficou meio, uns gatos meio murcho, né? Como que nós podemos manter os valores e o propósito na família de Deus? Propósito eterno. Buscando mover e a unção do Espírito. Não, pode tirar, meu irmão, pelo amor de Deus. Aí tem que amar. É difícil, mas nós vamos amando. Não, é pregando e o Espírito Santo fala: quero ver se você vai responder agora. Você vai dar a resposta positiva agora. Buscando o mover do Espírito Santo, a unção e a ousadia do Espírito. Não podemos perder esse valor. Irmãos, tudo que é feito precisa ser debaixo do mover do Espírito. Podemos organizar. Eu tenho um problema. Eu venho aqui arrumar o púlpito para deixar ele reto. Eu fui na igreja do pastor Davis. Ele emprestou a igreja por dois finais de semana. Cheguei lá, tinha duas cadeiras vermelhas, um azul e 3 pretas. Um azul lá do outro lado, uma vermelha lá no fundo, duas verdes lá lançadas no canto. Eu entrei lá e falei assim: eu estou na igreja dos outros, estou na igreja dos outros, estou na igreja dos outros. Eu estou na igreja, não é minha igreja, não é minha igreja, não é a igreja que eu estou, não é a igreja que eu estou, não, o pastor é o pastor Davis, não vou fazer nada. Aí os irmãos da nossa equipe começaram a organizar as cadeiras. Eu falei assim: não, eles me conhecem, eles vão arrumar isso aí, eles não vão deixar uma cadeira vermelha aqui, uma verde lá no canto, um azul lá no outro lado, não vai. Eles vão fazer o negócio, né? Que se é para ser colorido, então coloca então uma vermelha, uma verde, uma azul, uma preta, uma vermelha, uma verde, uma azul. Vamos fazer, né? Tem um padrão de... Aí eu tô lá, daqui a pouco eu fui lá, busquei uma cadeira vermelha, coloquei do lado da outra, e aí os irmãos, em vez de ajudar, fica comentando lá no fundo. Olha lá o pastor lá, o tique dele lá, ó, dá uma olhada lá. Laís, olha lá o pastor. Não vai se aguentar, tá tremendo, ó, dá uma olhada. Aí eu fui lá, coloquei tudo vermelhinho na frente.
Depois coloquei todas as azulzinhas no cantinho. As verdes que não dá, as verdes que não deu coisa, peguei todas, escondi lá no fundo para ninguém ver. Eu não ia conseguir pregar com aquele negócio na minha frente daquele jeito. Eu gosto, eu quero ter um prédio melhor, um local melhor. Mas tudo isso aqui, se o Espírito Santo não tiver, é só um ídolo, é só um templo vazio. Se o Espírito Santo não estiver nos conduzindo, não adianta você fazer a célula nos passos da célula, não vai resolver nada. Não adianta você seguir um cronograminha de horário. Temos que ter horário, vocês vão trabalhar, alguns vão trabalhar daqui depois, tem que ter mesmo. Mas será que quando o Espírito está falando com a gente, está nos corrigindo, está nos colocando valores, quando passa 5 minutos, 10 minutos, nós vamos ficar incomodados com isso? E não vamos deixar o Espírito Santo agir na nossa vida e dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu fui para Junqueirópolis e lá tinha uma fila de oração. Tinha uns irmãos do manto mesmo assim, de revelação mesmo, lá. E aí tinha umas cadeiras, você tinha que sentar numas cadeiras. E aí nas cadeiras, você tinha que receber oração igual nós fazemos aqui. Só que lá eram 10, 15 cadeiras. Só que a fila era 500 pastores. E a fila estava enorme. E eu fiquei lá chapando no final do culto. Em vez de correr lá para frente para pegar logo a fila, fiquei lá. Oh, glória, é isso aí, vamos. Yeshua, desce. Estava lá. Quando eu olhei para a fila estava longe. Meu Deus, eu calculei assim, eu falei: olha, cada um orando ali 5 minutos, eu calculei por cima. Se cada um orar 5 minutos, sem entrar no mistério, porque se começar a entrar no mistério ali, acabou, filho. Se for só para orar, abençoar e dar um tapa na cabeça e liberar. Eu falei: vai 5 minutos aqui, em cada pessoa. Aí eu calculei. Eu olhei, calculei e falei: bem, eu acho que vai dar pelo menos 1 hora aqui. E aí eu tive que tomar uma decisão. Eu saí 500 quilômetros de casa, quase que 500 quilômetros de casa, para vir num lugar e deixar a minha fome, porque nós estávamos o dia inteiro de jejum lá, dizer para mim que aquele momento ali é menos importante do que comer um hambúrguer, que eu posso depois pedir um hambúrguer, eu posso comer depois, ou não como hoje. E foi engraçado porque tinha pessoas que estavam indo embora. E aí eu escutei uma mulher comentando com a outra assim: não, da outra vez a gente já recebeu a oração, vamos embora, vamos comer. E aí eu estava ali, e o Espírito Santo falou comigo naquela hora. Falou assim: olha, Cássio, quando o sobrenatural começa a virar natural, a gente começa a desvalorizar a ação do Espírito Santo. E eu fiquei lá. E vou falar uma coisa: pensa no acerto. Eu precisava daquilo. Deus usou lá um pastor de Santa Catarina, se não estou enganado, para falar comigo. E eu saí de lá com a resposta que eu precisava. Mas às vezes nós estamos preocupados com o cronograma. E os irmãos sabem que eu estou pregando isso aqui, que eu sou mais lunático com isso. Só que eu estou tentando explicar para você que qual foi a programação da maratona? Era para receber casais. Aí chegou 2, 3 pessoas que não estavam em casal. Então não vamos fazer, porque fugiu da programação. Não, o Espírito Santo vai falar e vai agir. E quem Ele trouxe para cá, Ele vai falar e vai agir. Só que nós ficamos preocupados e nós perdemos isso aqui. Quando alguém entrar por essas portas aqui, você chegar nas nossas células, creia na obra de Deus, tenha fé, creia na ação, seja ousado. Não deixe que os seus traumas do passado
Ah, porque eu cuidei de gente. Teve gente que entrou, teve gente que não valorizou, teve gente que foi embora. Tem gente que não fala. Não deixe isso te anular. Olhe para essa vida como uma vida preciosa. Vamos ver esses valores. Eu quero orar. Quero terminar orando.